o que eu quero, a mensagem que eu quero falar para vocês inicial, olá Sheila, tudo bem? É o seguinte, boa parte das pessoas que têm hernia de disco com compressão do nervo ciático, que irradia, né, que fica com uma dor ciática e não consegue bons resultados ali com as fisioterapias, acabam indo para a cirurgia, né, às vezes minimamente invasiva, como é o caso do Ivan, às vezes, né, põe o parafuso, né, tira o disco e faz a artrodese de lombar. E o que acontece, pessoal? O que nenhum cirurgião fala, nenhum médico fala, é que você tem um risco, né, da sua dor melhorar por um tempo e voltar, ou não melhorar e piorar, tá? Então, de 20 a 40% das cirurgias de lombar, da coluna, ocorre a síndrome da falha cirúrgica, né? Que a hipótese é o quê? Que a própria manipulação cirúrgica, né? Que vai romper tecido, que vai mexer, vai ter cicatriz, vai ter fibrose. Essa própria manipulação cirúrgica, ela desencadeia uma dor crônica e às vezes uma dor crônica pior. Então o sistema nervoso central ele fica sensibilizado apenas pela manipulação cirúrgica, tá? Então é um risco, né? Então a cirurgia não é a salvação do mundo, né? Muitos clientes alegam que a dor piorou depois da cirurgia. A gente tem recebido aqui no nosso programa Lombar Sem Dor muita gente que fez cirurgia e que às vezes não melhora e a dor piorou muito. E aí o que a gente faz, né, com a nossa metodologia? A gente vai lá o que deveria ter feito lá no começo, né? Distensionamento, exercícios de mobilidade articular, de controle motor, fortalecer a musculatura mais interna, né? Tirar essa mentalidade, essa crença, né? Mudar a crença de que não tem mais jeito, que só a cirurgia se resolve, que o medicamento resolve. Então mudança de mentalidade. A mentalidade tem que ser em prol do movimento, em prol do exercício, né? Então o exercício ele é o pilar fundamental, né? Para melhora de qualquer quadro de dor lombar, tá? A Sheila está perguntando aqui sobre a infiltração, né? Sheila, a infiltração ela né, é um método ali invasivo e, por exemplo, para a dor ciática ela não vai melhorar, tá? Porque a dor ciática ela é uma dor no nervo, né? É o nervo que está comprimindo lá. A infiltração ela não vai tirar a compressão do nervo, né? Ela vai dar uma analgesia, então é um paliativo, tá? Só que pode ser que dure aí 24 horas, 48 horas, não vai durar muito. Tô falando na dor ciática, tá, pessoal? Às vezes funciona mais para uma inflamação ali, mais muscular, né? Ou de ligamento, de tecido, os tecidos moles ali, pode ser que a infiltração ajude mais, mas é paliativo, tá? Infiltração, e pode acontecer da dor voltar pior por causa da infiltração, tá? Então, quanto menos medicamento a gente ficar dependente, melhor, né? A gente tem a nossa própria farmácia interna, né? A gente produz os nossos analgésicos, os nossos anti-inflamatórios, né? E então, quanto mais a gente toma via oral ou via injeção esses medicamentos, menos a gente fabrica o nosso, mais disfuncional fica a nossa farmácia interna, tá? Então a infiltração ela pode ser útil numa crise, né? Mas tem que vir na sequência ou a fisioterapia, ou o exercício, algum método que vai fazer todos esses fatores que eu falei: distensionamento, neuromiofacial, mobilidade articular, fortalecimento, né? Essa mudança de mentalidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Para quem já fez cirurgia
da coluna e continua com a dor, tá? Depois faz um comentário aqui na nossa live, a gente vai postar logo no final. Faz um comentário aqui na live que a gente vai entrar em contato com vocês e vai te orientar em relação ao nosso programa, tá? Então, o nosso programa Lombar Sem Dor é um programa baseado em 4 pilares, né, que eu falei para vocês. Então, autoliberação miofascial, exercícios funcionais, educação em dor, que são as mudanças de hábitos, né, alimentação, qualidade do sono, crenças limitantes e a mudança de mentalidade e espiritualidade, tá? São esses 4 pilares aí. A gente está com a Sheila aqui, né, em contato. Ela já está indo para a 3ª infiltração e não melhora, né? Então isso é muito comum, tá, pessoal? As pessoas ficam ali achando que a infiltração é a solução, que o remédio é a solução. A gente tem, inclusive a gente fez a live com o Elídio, que é um outro aluno nosso, que também chegou a fazer um monte de infiltração. Até o médico mesmo falou assim: cara, esquece, não vamos fazer mais, você precisa fortalecer a sua lombar, você precisa fortalecer seu corpo, né? Então eu realmente não recomendo, tá? Eu recomendo o tratamento conservador, que é baseado nesses 4 pilares que eu já falei, que é o que o nosso programa oferece. Tá legal, pessoal? Então, tem mais uma coisa. Antes de decidir fazer qualquer cirurgia na coluna lombar, independente do quadro, tem que tentar um tratamento conservador, uma fisioterapia de pelo menos aí umas 8, 10 semanas, tá, pessoal? Porque 90%, 95% dos casos de dor lombar não é cirúrgico, tá? Então, são poucos casos que vai para a cirurgia. Quando você tem um risco de uma lesão permanente no nervo, né? Quando você já tem falha motora, você está andando, de repente, pum, parece que vai cair, a perna falha. Isso é um dos fatores que leva à cirurgia. E tem alguns outros quadros que é a síndrome da Caldequine, né? Quando a hérnia ela entra para dentro da medula. Isso é um caso muito grave, precisa de cirurgia, tá? Então, mas são pouquíssimos casos, tá, pessoal? A grande maioria não precisa, e a gente está aqui para ajudar vocês que estão com dor lombar, com crise de dor ciática, pensando no pior, pensando na cirurgia, pensando no medicamento. Deixa a gente ajudar vocês, tá? Que vocês vão conseguir aí voltar a ter uma vida normal, tá? E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial, que é o Ivan Martinho. Ele é CEO aí da WSL, da World Surf League. Ele é envolvido com esportes, né, com marketing esportivo, é referência aí de marketing esportivo no Brasil, tá? E eu vou convidar ele aqui para ele contar um pouco dessa história, de como é que foi a trajetória dele dentro da nossa metodologia. Tá legal, pessoal? Boa noite. Boa noite. Cara, primeiro quero agradecer a sua disponibilidade. Cara, eu sei que seu horário aí vale ouro, né? A gente sabe da rotina, né, um do outro aqui, a gente vive 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Pagando os incêndios aí. Então, cara, gratidão mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente. E, e espero que a gente consiga ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente e motivar as pessoas que estão ouvindo a gente a procurar o melhor tratamento para dor ciática, para dor lombar, né? E mostrar que existe outros caminhos além da cirurgia e além do medicamento, tá? Então, seja muito bem-vindo. Ivan, se apresenta, né? Conta aí um pouquinho o que você faz, sua idade, conta como que você chegou até nós. Eu sou Ivan, tenho 44 anos, trabalho como executivo, por coincidência também no mundo do esporte. Então, não do ponto de vista físico nem técnico, mas do ponto de vista do negócio, mas obviamente é a minha área de atuação. Conheço muita gente nesse mercado, além de ser um admirador e praticante de diversas modalidades. Eu
eu tenho 1,98 m de altura, peso 120 quilos, então tenho uma estrutura um pouco atípica para brasileiros, né? O que, obviamente, traz uma série de desafios do ponto de vista de caber nas coisas, então, no avião, no carro, muitas vezes encontrar roupa e tudo mais, né? As coisas não são feitas de fato para pessoas do meu tamanho aqui no Brasil. Então tem que se acostumar muito nas exceções, né? Obviamente encontrar, mas também com o passar do tempo não é mais qualquer cama que serve, não é mais qualquer cadeira que serve, não é mais, né? E tem esses outros aspectos que começam a ser importantes, sobretudo depois dos 40 anos. Eu tenho aprendido isso, então nos últimos 4 anos, algo que talvez se me contasse até 39 anos, eu diria que é besteira, especialmente para alguém como eu, que sempre praticou atividades físicas diversas desde 14 anos, então já agora há 31 anos frequento academia, musculação, esse tipo de coisa, mas sempre frequentei outros esportes, esportes de luta, já joguei esporte de bola, com bola, futebol, depois vôlei e tudo. Então, se me dissesse isso, óbvio, já me lesionei e tudo, mas se me dissesse isso, eu acharia que é bobeira e é besteira, mas, óbvio, pessoas altas como eu têm sempre uma preocupação com a postura e, obviamente, também com a coluna. É isso aí. O Ivan é gigante, tá, pessoal? Ele é estrutura enorme. Quanto você está pesando agora? 120. 120 quilos, muita massa muscular, né, Ivan? A gente já se conhece aí há algum tempo, né? Desde da época aí da musculação, né? A gente é da turma ali dos ferreiros, né? E a gente se encontrou aí depois de muito tempo, e aí eu consegui ajudar você nessa trajetória, né? E conta pra gente como é que começou essa dor lombar, né? Como é que era o quadro inicial ali? Como é que era? Quando que você descobriu que tinha uma hérnia? Quando que começou a ter essa dor ciática? E como é que você estava em relação à dor e incapacidade nessa época? Eu já tinha tido algumas, diria, crises, talvez, né? E aí, ao fazer exames no ortopedista e tudo mais, eu entendi que tinha uma hérnia, mas que não me parecia algo grave. Eu tomava remédio, sei lá, fazia fisioterapia e tendia sempre a melhorar. Teve uma certa vez, 2 anos atrás, eu acho, que eu mudei de academia e uma das atividades que eu pratico ocasionalmente, não frequentemente, é yoga. E nessa academia que eu passei a frequentar, tem lá o tal do hot yoga. Não existiu yoga normal, existiu hot yoga, sobretudo no horário que eu frequento. E o hot yoga, eles basicamente esquentam a sala, tem lá os equipamentos de ar-condicionado, mas coloca numa temperatura e aquilo faz você suar muito, em tese, dizendo que com mais suor, com o calor, você talvez vai gastar mais caloria e tal. Só que existe um colateral que não foi explicado, que você acaba ganhando mais flexibilidade quando o corpo está aquecido e superaquecido por conta não só do exercício, mas também de um ambiente aquecido. E era um dia frio em São Paulo, mas dentro daquela sala quente eu comecei a me alongar e fazer a série de exercícios propostos e é, durante o exercício não percebi, mas logo que eu saí da sala, no término da aula, eu já notei que eu estava sentindo uma dor diferente. Uhum. É, Eu até achei que, sei lá, podia ser uma espécie de diferença térmica, será que é alguma coisa assim e tal. Eu sei que desde esse dia, a dor começou a apresentar um aspecto muito diferente do que tinha apresentado até então. Eu, sendo uma pessoa desse tamanho, com esse porte físico, já tinha naturalmente sentido outras vezes dor lombar, inclusive na luta, no boxe, no Muay Thai, né? Mas com uma recuperação mais rápida, nada muito preocupante. Curiosamente, numa atividade de baixíssimo impacto, como é o caso do yoga, ou nesse caso aqui, o hot yoga que eu estava ali fazendo, talvez não sei se estou a primeira ou pela segunda vez, aconteceu isso. E aí, eu, durante a tarde, o negócio começou a doer de uma maneira diferente, de fato. E não era uma dor, se manifestava quase como um choque mesmo, né? E isso me trouxe uma perspectiva diferente falou, isso aqui está esquisito. E a partir daí
aí eu fui, obviamente, procurar ajuda, e aí eu acho que vale a pena aqui contar nesse aspecto aqui, assim, eu passei por muitos e muitos profissionais, assim, me foram recomendados. O mais interessante que eu aprendi nessa longa trajetória, que eu diria que foram de 8 meses, alguma coisa assim, talvez 9 meses, lidando com essa dor, melhorava, piorava, desde tomar Toragesic, injeção de diprospan, essas coisas todas. Eu vi alguém falando aqui de infiltração, mas em profissionais que tem métodos que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia, por exemplo, o fisiatra, depois um outro que chama ondas de choque, e essas coisas todas. É curioso porque quando você fala numa roda de amigos, num evento, qualquer coisa que você tem um problema como esse, todo mundo tem uma receita, né? Tem umas É, receitas meio místicas, né? Um cara lá que eu vou, meio bruxo, faz lá um remédio e tal. Você quer unha do diabo, sei lá, um negócio desse tipo. Ouvi de tudo que você quiser, Edu, assim, imagina, desde dessa coisa mais, quase não sei se é esotérica que fala, né, desde desse lado, alternativa, né? Alternativa. alternativa, né, até tratamentos convencionais, como é, obviamente, né, a própria fisioterapia, todo fisiatra e tudo mais. E ao mesmo tempo comecei a me consultar com ortopedistas, na época já neurocirurgiões e tal, para entender de fato a gravidade. E quando eu comecei a visitar, também por indicação, alguns indicados, alguns do plano médico, alguns do mundo do esporte que eu conhecia, eu percebi que os médicos, os neurocirurgiões, ortopedistas, não existia muito um veredito declarado sobre o que eu deveria fazer com a minha coluna. Alguns falavam que eu sim deveria operar e deveria operar imediatamente. Outros diziam que eu deveria operar, mas que eu ainda deveria continuar insistindo com tratamento conservador. Outros diziam que eu não deveria operar. O que é algo também que me deixava bastante perdido, porque não conhecia nada do assunto, passei a pesquisar muito, óbvio, cada consulta eu ia tentando fazer uma questão, né, um processo eliminatório ali para poder aprender mais, só que na prática essa dor era uma dor que era L4, L5, a compressão do disco que apertava o nervo ciático e irradiava por trás da perna esquerda, começando dentro do glúteo, passando pelo femoral de perna e chegando até o calcanhar do pé esquerdo, ou seja, era uma dor muito forte, que se apresentava com uma característica de choque, e esse choque era mais intenso ou menos intenso de acordo com a movimentação que eu fazia. Só que ele me acompanhava em todas as horas do dia, inclusive da noite. Muitas vezes acordei de dor por me mexer na cama e tomar um choque, como se tivesse a sensação que eu tinha de que estava sendo ligado na tomada de fato. E esse é o tipo de dor, né, Edu, que eu acho que ela, ela, ela tem uma capacidade de tirar a concentração, né, muito forte. Você não consegue se atentar a uma reunião, você está estudando algo, ou, não sei, no trabalho, escrevendo um e-mail, ou fazendo um material qualquer, é muito difícil, porque qualquer que seja a sua movimentação, ou na época, né, qualquer que fosse a minha movimentação, eu tinha a sensação de estar tomando um choque, era quase que uma penitência, de fato, né? Estava tomando uma punição ali. Uhum. E ao mesmo tempo que eu ia entrevistando e conversando com mais profissionais, ia me distanciando cada vez mais, ao invés de convergir para uma opinião, eu divergia da opinião, porque existiam opiniões divergentes, e agora um está falando uma coisa, outro está falando outra. Obviamente, todos com muitos produtos e serviços a oferecer e a vender, nenhuma oferta milagrosa, e eu pessoalmente encontrei um médico neurocirurgião de quem eu tive muito boas referências, e me senti confortável de que depois de tentar por 8 ou 9 meses um tratamento conservador com vários, de maneira disciplinada e contínua, e com vários outros tratamentos em conjunto, e a coisa às vezes suavizava, mas não melhorava de fato, resolvi então partir para a cirurgia. E a cirurgia eu diria que foi bem sucedida. Ah, essa foi a minha primeira impressão. Eu me lembro que eu voltei do centro cirúrgico para o quarto e eu já mexia a perna sem dor. Eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu nem lembrava mais, né, como era mexer a perna sem dor. Eu falei, nossa, incrível, parecia que o médico de fato tinha tirado com a mão, né? Cirurgia é sempre desconfortável, né? Óbvio, tem a questão da anestesia, tem a questão da internação e tudo isso. Óbvio, para o médico é o dia a dia dele, mas para quem vai passar por isso, quem tem a perder, né? Imagina, cirurgia na coluna, existe um É, tabu, obviamente, bastante grande. Quero que, né, pô, torcer para o médico estar com a mão afiada nesse dia, mas se ele errar, eu posso dar um problema grande, né? Então, né, verdade. né, essa preocupação cria uma tensão, óbvio, muito grande, né? Mas deu tudo certo, na verdade, na cirurgia
E eu saí ali, acho que foi com uma sensação de que tinha dado tudo certo, já sem dor e tal. O que acontece é que 2 meses depois a dor voltou. Voltou com uma característica um pouco diferente, menos intensa, mas voltou. É, e aí era quase um pesadelo, um filme de terror que eu já tinha visto, né? Dizendo, não tô acreditando. E eu, o pior é que eu, de fato, não me lembro de ter me esforçado ou nada. Eu acho que tinha ido ao festival, tinha ido ao Rock in Rio, e andei bastante naquele dia. Me lembro de ter sentido algum. Porque no fundo eu acho que a cirurgia também deixa mais sensível, né? Tem uma hipersensibilidade, eu acho que se cria, né? Também me lembro de ter ficado um pouco mais cansado ali e tal, mas. E aí o que aconteceu foi que eu acabei tendo um sangramento na coluna. Esse sangramento ele entrou para dentro do forame, né? Que se não me engano esse era o nome, que era o orifício dos discos onde passam os nervos, e aí criou um coágulo, e esse coágulo do sangramento acabou de novo fazendo papel de hérnia e apertando os nervos, voltando a trazer aquela sensação de hérnia, de apertar os nervos e tudo mais e tal. Então aí existia a hipótese de fazer uma nova cirurgia, que era algo que àquela altura eu falei, "Puta, tudo que eu não preciso agora, até porque isso é um investimento alto, né? Sim, De tempo, de dinheiro, de saúde, de tudo. tudo isso. O meu plano não cobria o valor total da cirurgia, ou seja, realmente eu tive que investir. Né, o plano reembolsava uma parte, mas não a totalidade da cirurgia, porque não era o plano, não era o médico do plano, né? Então tem esse negócio. É, Só que eu também ali já estava sem paciência, dizendo, olha, se tiver que fazer a cirurgia de novo, vamos para cima, já pronto, já deve estar quase, a cicatriz deve estar boa ainda para abrir, já aproveita e já manda o carro para o conserto de novo, porque não dá, assim, quero voltar para os 2 meses e tal. O próprio médico disse, olha, tem uma chance de que secar esse coágulo, tem uma chance e tal, mas na verdade eu comecei a lidar com esse negócio e confesso descrente com tratamentos conservadores, né? Porque eu já tinha visto de tudo, de verdade, e com melhora piora, mas sem uma melhora definitiva. E aí a gente já tinha se encontrado, né, num casamento, numa festa de 15 anos, se não me engano, É, de um primeiro a gente se encontrou no velório, né? num velório e E, depois na festa de 15 anos, exatamente, é, do nosso amigo. no velório você falou que ia fazer cirurgia, Ah, é verdade, isso né? aí. Aí eu falei para você, cara, me dá 40 dias, lembra? Eu Exatamente, já falei, estava agendada a cirurgia há é, 3 dias ou 4 dias é, depois, falou, me dá 40 tava dias, falei, agendado, né? falei, Tava puta, agendado a falei, cirurgia. Edu, já tentei de tudo, não É, dá mais, né? E aí é, quando voltou o problema, aí eu te liguei, né? Eu falei, pô, o negócio isso, voltou, isso. realmente e tal, vamos, porque eu fiz fisioterapia e tudo mais, né? Método, né? A grande verdade também é que quando você está sem dor, você leva menos a sério a fisioterapia, essa que é a verdade, né? E acho que esse é o problema, né? Sim, Eu acho que o problema também é esse. Quando você está com dor, o negócio é mobilizador, você precisa cuidar. Agora, é muito raro, de fato, a pessoa que não tem uma rotina que depende do corpo, do ponto de vista de um atleta, por exemplo, se conseguir levar a manter. fisioterapia a sério no preventivo, que eu acho que é o grande erro das pessoas, porque quando acontece a dor, a pessoa daria tudo para poder voltar no tempo, né? Mas daí não dá para voltar no tempo. É a história da poupança, né? Quem economiza tem, né? Quem cuida tem. Quem não cuida não tem. Daí você tem que cuidar de uma forma quando estraga. E aí custa mais. É mais difícil, demora mais para melhorar e tal. Então acho que o desafio é esse também. Se você me falasse no meu treino diário de academia que eu ia perder, que é assim que eu entendia pelo menos 20 minutos, talvez meia hora, fazendo exercícios de fortalecimento para a coluna, músculo eretor da coluna, essas coisas, alguns deles que eu nunca tinha ouvido falar, uma coisa meio de equilibrista, e tal, uns exercícios, né, exercícios de glúteo, exercícios desses. Eu pensei, para com isso, não vou perder tempo com isso, eu vou fazer bíceps, Vou né? fazer vou puxar meu ferro Então, e tá tudo certo, pronto, né? aproveitar meu tempo com outra coisa, né? Sim. E depois que você sente uma dor, você começa a revisitar esses conceitos, essas verdades, porque você não quer de novo lidar com isso. E aí eu acho que daí foi que a gente começou então nessa volta aí, acho que é recidiva que chama, se não me engano a Recidiva palavra, de dor, né? de dor, aí é, foi que a gente começou a trabalhar juntos. É isso aí.
Então, pessoal, só para reforçar, né? É isso, né? Muitas vezes, né? A própria manipulação cirúrgica pode acontecer isso, né? Ah, é um coágulo que se forma, é uma fibrose que se forma e comprime o nervo de novo, ou a própria cicatrização ali comprime de novo os tecidos, deixa os tecidos rígidos, né? E a dor volta, né? E então, assim, a cirurgia tem que ser o último caso, né? No caso do Ivan, eu cheguei a falar para ele, falei, puta, Ivan, não faz, né? Me dá aí um tempinho e tal, mas ele já estava no limite, né? Isso é muito comum, tá, pessoal? Dói tanto que você quer arrancar o negócio com a mão. Eu falei, É. meu, não aguento mais, né? E ele fez um tempão de fisioterapia, né? Que não adiantou muito. E quando eu encontrei com ele já era meio tarde, né? Mas depois a gente se reencontrou de novo. Ele falou: Du, cara, voltou minha dor, vamos se falar. E eu não quero mexer de novo na coluna, né? E aí a gente começou o nosso processo de reabilitação, né? E o retorno ao esporte, que no caso dele é a musculação, né? E para ele poder voltar a ter uma vida aí plena no trabalho, com a família e tudo mais, tá? E Ivan, conta pra gente, na época que você estava com muita dor, né? Como que isso impactava na sua vida, em relação à sua família, trabalho, humor, saúde mental? Muito ruim, né? Assim, eu acho que dor ninguém quer ter, né? Obviamente, uma dor como essa, que é uma dor que se manifesta através de uma sensação de choque, efetivamente, é realmente um choque, é diferente de uma dor muscular, de você tomar uma pancada, um hematoma, uma coisa qualquer mesmo, né? Que luta há muitos anos, muito normal. Você tem uma dor, mas aquilo passa, né? Essa dor não, era uma dor que ela nem era, existia um certo desconforto constante, mas choques. E aí o que acontece é que você vai aprendendo quais são os movimentos que você faz que vão dar dor. Então, por exemplo, você vai colocar o tênis. Todos os dias eu já sabia que eu ia ter dor na hora que eu vou colocar o tênis. Eu já sabia que eu vou ter dor na hora que eu sair da cama. Eu já sabia que eu vou ter dor na hora de colocar a calça, sabe? Então, isso é realmente muito ruim. Aí não pode pegar a filha no colo, aí não pode carregar peso, aí, ou seja, consegue se concentrar na reunião. Você está numa reunião, você mexe a cadeira por acaso, toma um choque, seu pensamento sai, você perde a linha de raciocínio para dormir. Obviamente, não durmo imobilizado, acho que como todos se mexe durante a noite, se me mexia durante a noite, dava um choque e acordava. Então, é muito ruim, assim, parece de fato uma punição, de fato, uma penitência, assim, carregar esse negócio que é uma dor muito difícil. E o que é importante também é que o tratamento conservador, ele não é imediato, né? Então, esse é o grande desafio, né? O grande desafio. Ou seja, se você só trabalha, só vai fazer esse trabalho quando você já tiver com a dor, a chance de você ter que lidar com essa dor, no mínimo, como você falou, 8 a 10 semanas, é 95%. É muito difícil de Né? você conseguir melhorar. Agora, se você tiver a cabeça de conseguir fazer um trabalho preventivo, seja porque você tem histórico familiar, e eu, nas minhas pesquisas e conversas com todos esses profissionais, descobri que sim, existe esse histórico familiar para isso, seja porque você tem uma postura, já que não é das melhores, ou você passa muitas horas do dia sentado, ou você não mantém a postura correta, que isso acho que é 100% das pessoas, não é 99, deve ser 100% das pessoas, sobretudo que tem uma vida como a nossa, na cidade, de trabalho mesmo, né, ativo e tudo mais, o que for. Acho que tem que ter esse trabalho, o trabalho preventivo, imagino eu, seria o ideal. Então hoje eu invisto tempo em fazer o trabalho preventivo, óbvio, de vez ou outra dá um desconforto e tudo mais, mas acho que numa condição já muito menor e também acho que é uma questão mais segura, né? Mais segura. À medida que eu sinto que a lombar, as costas estão mais fortes, também eu não me excedo, mas me sinto mais seguro para poder realizar qualquer que seja a atividade da minha vida sem limitações. Maravilha, maravilha. É isso aí, cara. Não é fácil, né, vencer esse processo de dor, né? Você fala assim, pô, tudo bem, eu tô com uma dor no meu limite, nível 10 e eu tenho que aguardar aí 4, 6 semanas, né, com essa dor.
Nessa fase, o medicamento entra, sabe, Ivan? Essa fase, o medicamento é importante, né? Você pode entrar até com um medicamento mais forte, né? Eu tomava o Toragesic e o Toragesic era muito bom, ele realmente tinha uma capacidade, eu tomava um a cada 12 horas. Ele é Uhum. realmente muito bom esse remédio. A questão é que me parece que tinha um colateral do rim ou do fígado, me lembro que era um colateral, não me lembro qual era, e que não podia tomar mais do que 2 semanas seguidas ou uma semana seguida e tal. Então tinha que intervalar. Esse medicamento eu me lembro que ele era um medicamento muito bom. Eu tenho uma rotina profissional que envolve muitas viagens, e viagens longas de avião, viagens internacionais e tal. Isso é um veneno para quem tem problema de coluna, óbvio, né? Então me lembro que eu tomava o Toragesic, mas aí começa a chegar naquela situação de escolha, né? Eu faço mal para minhas costas, eu faço mal para o meu fígado, o que de novo não é o tipo da decisão que você quer tomar, né? Então, sim, acho que o remédio para tentar aguentar esse tempo aí foi a solução que eu me lembro que eu tomei muitos, mas o que mais funcionou foi o Toragesic, para mim, pelo menos. Cada um responde, né, com determinados remédios, uns respondem mais aos anti-inflamatórios mais comuns, outros aos opioides e outros aos analgésicos, cada um reage de um jeito. Quando você fez a cirurgia, depois de 2, 3 meses a dor voltou, né? Não era a mesma dor, mas era algo similar ali. E qual que era o seu nível da dor antes de começar a nossa metodologia? Seu nível de 0 a 10, estava quanto quando a gente começou o trabalho ali? Acho que quando eu fiz a primeira cirurgia, a dor era 10, depois a dor foi para 0, voltou para 8. Diria que a dor seria 8 quando a gente começou o trabalho. E como é que está de 0 a 10 agora? Eu diria que está 2 no máximo. Eu acho que já me acostumei bastante. De vez em quando, curiosamente, essa semana tenho tido uma semana atípica, com dias mais longos, noite e tudo mais e tal, mas normalmente tem semanas que eu consigo passar com dor zero e nem me lembro que isso é uma limitação, assim, de fato. Então, o que é uma notícia muito boa, porque quando eu passava lá meses, quando eu cheguei a passar meses lidando com essa dor, tentando várias metodologias e não encontrando a solução, eu realmente chegava a me perguntar se eu ia ser capaz de não sentir mais essa dor. Né? Fala, pô, será que esse negócio vai me acompanhar? Você começa a entrar num parafuso desse jeito, né? Porque você tenta uma coisa, não vai, tenta outra, não vai, tenta outra, não vai, tenta outra, não vai. E, e- Mas graças a Deus está tudo sob controle. Obviamente tenho me dedicado, né, Sim. aos nossos treinos e também aos treinos individuais. Quando a gente, né, não está junto, ah, As eu- lições de casa, a a lição de lição de casa. casa, que é o mais importante, né? Porque Sim. né, seguir o método e realmente investir tempo nisso, porque faz a diferença. É isso aí. O que faz parte tanto do tratamento presencial quanto do programa Lombar Sem Dor digital é os exercícios, né, específicos ali para lombar, diários, né, que é a lição de casa que você tem que, né, às vezes 20 minutos, né, 30 minutos no máximo, você faz aquela sequência que eu chamo de remedinho diário, né? Em vez de você tomar o comprimido de remédio, você faz aquela sequenciazinha e vai para a vida, já distensiona, já melhora a dor e já prepara aí para o dia, né? Então, esse exercício diário, ele é fundamental, né? Tanto para quem faz 1 ou 2 vezes no presencial comigo, ou no programa digital que tem a rotina ali diária de 6 treinos por semana, né? Então, é difícil das pessoas entenderem que o tratamento da dor lombar, ela não vai ter nada milagroso, né? Não vai ter, eu vou lá numa sessão, vai me estralar daqui, me estralar dali, vai fazer uma mandinga, botar um fogo de artifício ali e vai melhorar. Não vai, né? Precisa de disciplina, precisa ver alimentação, precisa ver qualidade do sono, precisa ver se está dormindo bem, se não está, se por que não está dormindo bem, se está fazendo exercício, se não está, se está com sobrepeso. Então, tudo isso, né? Então, a dor lombar, ela é multifatorial com aspectos físicos, emocionais, comportamentais, e é essa abordagem que a gente tem na nossa metodologia.
né? Ver os aspectos físicos, tem lesão, não tem, a genética, a doença, né? Os aspectos emocionais, faz um bom controle do estresse, é ansioso, está deprimido, tudo isso vai influenciar, né? E os hábitos, né? Que é os hábitos de qualidade de vida. Então, você tem que abordar todas essas áreas. E principal também é a mudança de mentalidade, né? Que você chegou a acreditar que nada era É, possível, que nada vai é, funcionar, que eu vou ter eu que tive, conviver. você está falando, eu estou lembrando, eu cheguei a fazer acupuntura, fiz dry needle, também fiz muita quiropraxia. Né, me lembro que chegaram a aventar a hipótese de que o que eu tinha era síndrome do piriforme, né, então aí começa a ter teorias malucas, né, do tipo, não, porque se não está melhorando, então é porque não é isso. Aí lá, sessões de fisioterapia que envolviam exercício, mas depois também acho que ondas curtas, laser, com essas coisas todas mais tradicionais e tal, e nada funcionava, né, nada funcionava. Então melhoras pouco, né? Melhorava, depois piorava de novo, depois melhorava, piorava, melhorava. Mas nunca melhorava assim. A dor saía de 10 para 9, uma melhora disfarçada, assim, com a promessa, porque você vai de 10 para 9, depois 9 para 8, então você sente uma evolução. Não era isso, né? De fato. Então, acho que esse processo é um processo realmente que foi dolorido literalmente, mas ao mesmo tempo essa combinação, me lembro, né, essa questão emocional que você está contando, essa combinação de lidar com a dor e ao mesmo tempo não encontrar uma solução depois de se consultar com diversos profissionais que em tese Uhum. deveriam ter soluções, é uma combinação realmente muito, muito ruim. É engraçado, sabe, Ivan? Porque assim, o manejo da dor ciática, né, não é todo mundo que sabe fazer. Infelizmente, são poucos que sabem fazer. Porque, na verdade, você tem que fazer exercícios para ir descomprimindo o nervo, não só na lombar, mas em como toda a sua totalidade, né? E isso tem os exercícios específicos, tem exercícios de preferência direcional. Então, assim, se você tem pessoas que têm a dor ciática que quando flexiona, piora a dor, ou É. flexiona para o lado direito, piora a dor. Então, assim, você precisa entender qual que é o lado que piora a dor e poupar esse movimento até você ir distensionando. Então, tem um caminho que é muito sutil para ir distensionando isso aí, né? Então, precisa entender aonde está comprimido, qual lado da coluna está comprimido, para qual perna está irradiando, para você fazer um trabalho direcional dos movimentos para ir distensionando aos pouquinhos, depois introduzindo os exercícios. O que acontece? Não dá para você ir direto para um fortalecimento numa academia com uma dor ciática. Não dá. Porque você não vai saber qual é a direção correta que você vai mexer o tronco e vai piorar a dor, né? E muitos profissionais ainda não entendem esse manejo da dor ciática, né? Então, por isso que a gente recebe aqui todos os dias, quase, pessoas que estão aí com essa dor irradiada na perna há muito tempo, já tentou de tudo e nada funciona, né? Ivan, conta pra gente o que que você viu de diferente do que você fez um monte de tratamento, o que que você viu de diferença na nossa metodologia, o fator M4P? Eu acho que a combinação desses quatro pilares, né, que você comentou, acho que a gente passou por um. Primeiro, acho que uma realidade, né? Não tem promessa milagrosa. Acho que isso me chamou a atenção, assim, a abordagem de vários outros profissionais tinha uma abordagem mais milagrosa, assim, e a sua abordagem sempre foi uma abordagem mais pé no chão, dizendo tem jeito, mas não é imediato, né? E explicando por que que isso acho que me chamou a atenção uma sensatez, né? Isso acho que é um diferencial importante, sobretudo para quem está numa situação como essa. Talvez para quem quer vender, se você promete uma solução milagrosa, você vende mais fácil, né? Verdade. Mas para quem quer fazer uma abordagem sincera, de fato, como que é, né? Como você é experiente no tema aí, mestre no assunto,
já disse aqui mesmo nessa live de hoje que não tem solução imediata, é uma coisa diferente. Então, acho que me chamou a atenção primeiro essa abordagem, depois a maneira como foi feito o tratamento, que começou mais no aspecto da liberação e tudo mais, no alívio de fato da dor e a introdução de exercícios, alguns ou muitos deles que eu nunca tinha de fato feito, com uma intensidade gradual, obviamente, mas né, de acordo com a diminuição da dor. Tá aqui, então primeiro vamos diminuir a dor para depois começar de fato o fortalecimento, mas sempre essa mistura do que é alongamento, também fortalecimento, né, acho que essa mistura que os treinos envolvem, e obviamente a cobrança da lição de casa, né, que acho que é algo que realmente faz a diferença, assim, né? Essa, internalizar o conceito de que do mesmo jeito que você desenvolve para quem tem essa situação como a que eu tenho, a gente faz várias coisas todos os dias. A gente toma banho, escova o dente, troca de roupa. Tem que tratar isso, tem que fazer alongamento, tem que fazer um mínimo de exercícios mesmo quando está viajando. Tem lá uma série mínima que tem que ser feita. Né? Tem certos hábitos que, se você passar a adotar de uma maneira como rituais, como são tantas outras rotinas que a gente faz nem mesmo sem perceber nas nossas vidas, isso tende, já no médio prazo, a trazer melhoras significativas e evitar novas crises. Então, acho que esses são os diferenciais que eu enxerguei. Maravilha, maravilha. Você tinha comentado também que você não estava conseguindo fazer agachamento, que estava com medo. Como é que hoje você já voltou a fazer o agachamento? A gente faz ali, né, um levantamento terra. O que você voltou a fazer, né, que tinha deixado de fazer e que voltou a fazer hoje, tanto de treino como na sua vida pessoal, enfim. Acho que voltei a viver, basicamente, né? Porque viver sem limitações, né? Porque no fundo tudo isso traz tanta limitação, né? Que você acaba desenvolvendo um medo de fazer qualquer tipo de. Você não quer tomar um choque, né? Quem quer tomar um choque? Imagina, se você quiser tomar um choque, vai ser punido. Você não quer passar por isso. O ratinho de Então, laboratório, né? pois Vai é, dando choque lá, né? aí você aprende, não vou naquele lugar mais, igual faz o rato espertamente lá, tá lá dá choque e não volto lá. É assim, então. E com isso você vai se limitando muito, né? Então. Eu acho que à medida que passa a evoluir, eu obviamente sou cuidadoso, eu faço agachamento na máquina, não mais com peso nas costas, mas com outro tipo de agachamento que coloca o peso mais com hack, né? Hack, não sei como No chama, que hack, é no no hack, tem um hack. outro de umas máquinas novas que tem na academia que não tem exatamente o peso, né? Que realmente faço o exercício de comprimir a coluna, mas que eu ainda consiga. Passei a fazer bastante cadeia posterior, obviamente, fortalecimento, trazer para o treino diário e não somente para sessões. Exercícios de fortalecimento, de alongamento, passei a fazer vários exercícios durante o meu treino convencional com prancha e bozu, com instabilidade, porque isso me ajuda né, a fazer dois exercícios ao mesmo tempo e voltar a ter vida normal, né? Voltar de fato a ter vida normal sem o tal receio do choque. Já consegue pegar a filha no colo, Já, brincar com já, ela? tranquilamente. Evito Maravilha, de maravilha. colocá-la aqui no cangote, porque aí é peso, né? Peso de cima para baixo, essa eu Se bem que, ainda evito. se bem que agora já tá chegando num caminho aí que já pode tentar fazer, pode colocar o peso nas costas e explorar, porque assim, é o fortalecimento, sabe, Ivo? Uma coisa que você falou, né, que é fundamental e aonde a maioria das pessoas erram, é a exposição gradativa, né? Então, para quem está em crise de dor, isso que você falou, esse meio termo, né, de você saber entre melhorar a dor, suportar aquela dorzinha inicial e a exposição gradual, né, gradativa do movimento dolorido. Então, assim, eu sinto dor para agachar. Então, a gente vai expor você aquele movimento doloroso para que você consiga se libertar, né, para você
destravar o cérebro para aquele movimento, né? Então isso é fundamental. Quando o cérebro que comanda a dor, né? Então assim, ele é aquilo que você falou, o ratinho tomou choque, né? Ele aprende que ele não deve mais naquele lugar. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ó, se você agachar, vai dar ruim. Então não agacha mais, você vai ficando rígido, você vai ficando sem mobilidade. E aí a gente faz o quê? Essa exposição gradativa vai destravando o movimento e vai destravando o cérebro. Então o cérebro ele aprendeu a sentir dor daquele jeito, só que a gente vai utilizar estratégias de exercícios, né, com biomecânicas diferentes, né, fazendo aquela estabilidade da coluna, né, que eu fico toda hora falando para você, não, mantenha a curva lombar, joga o bumbum para cima, tal. Por quê? Porque é nessa curva que a gente tem mais capacidade de sustentação de força e cisalhamento na lombar. Então, depois que você aprende isso, né, na nossa metodologia, fica mais fácil. Na hora de sentar, você já sabe, não, tem que sentar mantendo um pouquinho mais a curva, ou dar um banco melhor no carro, né? E você começa a aplicar isso no seu treino lá, na musculação, enfim. Essa educação postural, né, de como a coluna funciona, como que ela fica mais resistente, é fundamental. Então, daqui a pouco, dá para você voltar a fazer um agachamento com a barra nas costas? Dá, mas você vai botar só a barra para começar. Aí depois, você vai colocar 2 Claro. quilos de cada lado. Depois você vai colocar, entendeu? Até falar, não, ó, aqui já estou pegando bem a perna, consegui manter a coluna. Não é que é impeditivo para você fazer, né? A gente precisa o quê? Só explorar esse percurso de novo, né? Então, claro que dá um medo, né? Mas dá para voltar a ter uma vida normal, né? Eu tenho pessoas com 2, 3 hernias de disco que é corredor, né? Então, sempre dá para retomar o que a gente fazia antes com uma estratégia bem definida, tá? Mas conta para a gente, Ivan, assim, qual é qual é o seu sentimento hoje, depois de ter essa transformação, de ter uma vida normal? Como é que você se sente hoje? Me sinto bem, óbvio, né? Acho que teria sido bom a gente ter começado o trabalho antes, sem dúvida nenhuma, né? Imagino que, acredito que pudesse ter sido possível reverter a necessidade da cirurgia. Difícil dizer, mas acredito que pudesse ter sido possível, assim como foi pela segunda vez. Né? Então, acho que esse trabalho, não sei se eu teria. Naquele momento ali, eu já de fato não tinha mais, estava no limite da paciência, e de fato eu já tinha decidido que eu queria fazer a cirurgia, porque achava que essa era a solução depois de tudo que eu tinha visto. Mas me sinto bem, estou me sentindo muito bem e acho que recuperado, agora também consciente. Acho que o mais importante isso, e também penso que em dor, né? Quando você melhora, você volta a ter o hábito que você tinha. Sim. Acho que a maioria das pessoas, assim sou eu, esse anos atrás. É, Uhum. é realmente uma mudança de ritual. Eu nunca mais vou deixar de fazer esses exercícios. Assim como uma pessoa que tem um outro tipo de limitação ou de questão ou de doença que precisa passar, adaptar a vida dela dentro dessa nova rotina. Vamos por alguém diabético que não pode comer doce. Ah, mas vou controlar. Não vai melhorar esse negócio. Você melhorou, mas você tem aquilo lá. Se você tem isso, você pode estar com a coluna fortalecida, tudo mais, mas melhora. Assim, se você parar de cuidar, volta para o quadro, se você tem essa tendência, né? Então, eu acho que esse acompanhamento contínuo é algo que de fato entrou na minha cabeça e que eu não vejo, e eu me acostumei, não é mais chato, eu me acostumei a treinar desse jeito e fazer com que esses exercícios façam parte da minha rotina diária e com prazer, e achar que tá tudo bem, não é chato, não é pentelho, não é, né? Eu acostumei e assim vai para frente com esse trabalho, com essa ideia é, que eu sei que é prevenção, mas na verdade nem penso que é prevenção, penso que é meu treino e pronto. É isso aí. Como se fosse uma terapia, né? É uma É, terapia diária ali, né? é Não tem isso. jeito. Né? Tratamento da dor crônica, o exercício ele tem que ser diário e as mudanças de hábitos acabam vindo junto, né? É. Você começa a se preocupar mais com a saúde geral e tudo mais. Ivan, qual conselho você daria, né, pro Ivan que estava sofrendo lá atrás, antes da cirurgia, e para as pessoas que estão aí escutando a gente
e ainda não tomaram uma decisão de entrar no nosso programa, de enfrentar essa dor aí com a gente, qual conselho você dá? Começa ontem, é, né? Eu acho sem dúvida, né? Acho que tem que começar o quanto antes, sem dúvida alguma, né? A dor é algo que ela traz um problema para diversos aspectos da vida, né? Então, não é momentâneo. A dor acompanha. Para quem tem esse tipo de dor que eu tenho, isso é realmente uma tristeza. Isso existe alguém, né, como você, que se dedicou a estudar profundamente isso e tem um índice de acerto muito alto e muito grande, eu acho que é um trabalho que está à disposição e está disponível, que pode ser contratado. Eu sou muito partidário, fã do seu trabalho, como você sabe, Edu, e acho que trabalhar com especialista, na minha vida, eu sempre opto por trabalhar com especialistas em tudo que eu faço, né? Não quero ser especialista em tudo, a gente tem né? É importante saber quem procurar. Então, se existe um método, se existe taxa de acerto muito alta, acho que precisa investir nisso, porque de fato, na minha visão, é um investimento muito correto. Você recomenda o programa Lombar Sem Dor para as pessoas? Recomendo muito. Isso aí, maravilha. Cara, Ivan, vou agradecer de novo. A gente vai encerrando por aqui, tá? Quero agradecer de novo você ter conversado aí com a gente. Já estamos um tempão aí, né? Precisamos descansar agora. Mais uma vez aí, gratidão, né? Que Deus abençoe você aí, a sua família, que Amém. você continue aí esse cara nota mil, tá? Também considero muito você já, a gente se conhece já há muito tempo, um grande amigo. E mais uma vez, obrigado. E vou me despedindo aqui de você e vou dando uns recadinhos aqui pro pessoal no final, tá bom? Obrigado, Edu. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Parabéns por ter escolhido a sua carreira e fazer tão bem e ter se dedicado a um tema que eu acho que importuna tanto a vida das pessoas, né, que sofrem com isso. Eu ainda bem não estou mais nessa situação, mas e torço para que quem esteja tenha, através também desse conteúdo, disponibilizando o conteúdo que você tem feito agora, possa ter acesso, aprender, se motivar e se aproximar do seu conhecimento, porque eu acho que resolve muito e dor não está com nada. Então, lombar sem dor. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Edu. Ivan. O tema da internet é que as pessoas não dão o acolhimento que vocês merecem, não fazem o acompanhamento que vocês precisam, tá? E a gente está aqui. O nosso cronograma é um cronograma de 8 semanas, onde tem 2 semanas de distensionamento e controle da dor, 3 semanas de fortalecimento específico e mais 3 semanas de fortalecimento geral. Tá? A gente tem encontros mensais comigo para eu poder acompanhar de perto, tirar as dúvidas. A gente tem um plantão de dúvidas também, que pode ser diário ali, né? A gente vai respondendo todas as dúvidas diariamente com a nossa equipe, claro. Tá? Então, eu e a minha equipe, a gente vai estar aí de mãos dadas com vocês nesse processo. Tá? Então, eu estou esperando vocês aqui. Ingresse já no nosso programa e pare de sofrer de dor lombar. E vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá legal, pessoal? Então, eu desejo uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e obrigado aí por quem permaneceu até o final. E a gente vai se ver aqui no na nossa página do Instagram, com certeza, e no nosso programa. Tá legal? A Marlúcia tá aqui, ó. Entrou faz 2 semanas, tá aqui, ó. Eu recomendo. Tem bastante gente que comentou aqui que já está fazendo o nosso programa. Então, gratidão a todos vocês que confiaram no nosso trabalho, tá? E, ó, um beijo no coração. Deus abençoe a todos.